Agora que nós entendemos melhor como funciona o mecanismo de tabela dinâmica, eu quero ensinar a vocês como relacionar duas tabelas diferentes e como criar uma tabela dinâmica que trabalhe com essas duas bases de dados. Primeiro, essa base de dados aqui, que está nessa primeira planilha, chamada de tabela 1, e depois essa segunda base de dados aqui, que está na minha planilha de número 2, chamada tabela 2. Essa primeira base de dados foi montada basicamente da mesma forma que a base de dados da aula anterior sobre tabelas e tabelas dinâmicas, só que nesse caso aqui eu adicionei essa coluna que é referente ao código do produto. Eu vou mostrar a vocês como eu fiz. Aqui no código do produto eu peguei o termo ID e concatenei com a primeira letra do país para onde foi feita a minha venda. Como aqui nós temos Nigéria, a primeira letra é a letra N. Para pegar a primeira letra do país para a qual eu fiz a minha venda, eu utilizei a função est.texto. Daí eu concatenei esses valores com o valor da célula I2. Vocês devem se lembrar aí da função est.texto. Nessa função, nós temos que colocar esses argumentos, texto, número inicial e número de caracteres. Eu coloquei aqui o texto da célula D2, o número inicial é o número 1, e eu quero retornar apenas um caractere. É o primeiro caractere desse texto aqui da célula D2. Ok? E percebam aqui que eu falei que eu concatenei com o valor da célula I2. Só que a célula I2 está ocultada. A coluna I está ocultada. Eu vou tirar aqui. Vou voltar a exibir as colunas, a coluna I e a coluna J. Aqui na coluna J eu tenho os números que vão crescendo, estão em ordem crescente, até o último valor aqui da minha planilha. O valor vai até o valor 1000, beleza? Vou apertar aqui Ctrl seta para cima. E aqui nessa coluna I eu tenho a função texto, que pega o valor da coluna J e coloca ele em 4 dígitos, beleza? Tranquilo então. Eu vou selecionar isso daqui e vou colocar para ocultar novamente. E agora vamos ver aqui a planilha tabela 2. Nessa base de dados de número 2, eu tenho na primeira coluna o valor do código e na segunda o nome do produto referente ao código. Esse nome do produto foi obtido por meio de uma PROC-V com essas duas colunas aqui que estão ocultas. Eu tenho aqui a coluna F oculta, a coluna E e tenho aqui a coluna D. Todas essas colunas estavam ocultas. Vejam aqui que nós temos uma função PROC-V que pega o valor da coluna D, pega o valor de D2 e procura na minha matriz tabela. Minha matriz tabela é essa matriz aqui que utiliza as colunas E e F. Então eu pego esse valor, procuro aqui dentro dessa matriz tabela e retorno o valor correspondente aqui para mim dentro dessa coluna B com correspondência exata. Tranquilo? Então acho que eu deixei claro aí como funciona essa base de dados. Agora eu vou ocultar aqui novamente. Ocultar. E agora nós vamos fazer o nosso exemplo, já que eu já contextualizei aqui toda a situação para vocês. A primeira coisa a ser feita vai ser formatar as bases de dados como tabelas. Vou clicar aqui na tabela 1 e nós vamos formatar essa base de dados aqui como tabela e depois a base de dados da tabela 2. Depois nós criaremos o relacionamento entre essas duas tabelas. Eu só quero que vocês percebam que aqui na guia dados, esse ícone aqui, que é o ícone de relações, está desabilitado. Isso aqui acontece porque não existem tabelas criadas nessa pasta de trabalho. Então nós vamos criar as tabelas para que esse botão fique habilitado. Eu vou vir aqui em inserir e primeiro eu vou clicar aqui dentro da minha base de dados. Vou clicar em tabela, nós já aprendemos esse processo aqui na aula anterior, então não precisa ficar ressaltando, né? Eu vou clicar aqui em OK e nós teremos a nossa tabela. Eu vou fazer o mesmo para essa base de dados aqui. Inserir, tabela, crio a tabela. Percebam aqui que o nome da minha tabela que está nessa primeira planilha é tabela 1. E, consequentemente, o nome dessa tabela aqui é tabela 2. Nós vamos mudar esses nomes. Aqui na tabela 1, eu vou colocar o seguinte. Seleciono e vou colocar tab, underline, vendas. E apertar Enter. E aí a nossa tabela é renomeada. E agora na tabela 2, eu vou selecionar aqui e vou colocar tab, underline, produtos. E apertar Enter. Vou voltar aqui para a tabela 1
E se a gente voltar aqui na guia dados, nós vamos ver que o botão de relações, a opção aqui de criar relações, ficou habilitada dessa vez. Eu posso clicar, é aberta essa janela aqui para gerenciar relações, posso clicar aqui em novo, e nessa janela nós criaremos a relação entre as tabelas. Eu vou escolher as tabelas nesses primeiros campos, e nesses outros campos aqui eu vou colocar a coluna que eu desejo compartilhar entre as tabelas, que será a coluna do código do produto. Certo? Eu vou pegar aqui a tabela Tab Vendas, e aqui eu vou pegar a tabela Tab Produtos. E aqui em coluna eu vou compartilhar a coluna Código Produto. Código Produto novamente, e aí eu posso clicar em OK. Cliquei aqui em OK, o registro é feito aqui nesse menu de gerenciamento, e aí eu posso clicar em Fechar. O próximo passo agora é criar uma tabela dinâmica e relacionar esses dados. Para isso, eu vou vir aqui na guia Design e vou clicar em Resumir com tabela dinâmica. É na criação da tabela dinâmica que nós temos que fazer a mudança principal, que é marcar essa opção aqui de adicionar estes dados ao modelo de dados. Beleza? Clico aqui, clico em OK e a tabela é criada em uma nova planilha e ficam à nossa disposição essas duas guias aqui em cima. A que nós utilizaremos será a guia Tudo. E a partir dela eu consigo fazer relações com os dados das duas tabelas. Tenho aqui a tabela Produto, Tab Produtos, e tenho a tabela de Vendas, Tab Vendas. Para exemplificar, eu vou abrir essas duas tabelas aqui, vou expandi-las e eu vou colocar aqui dentro dos meus campos o cliente, coloco aqui em linhas cliente e o nome do meu produto. Pego aqui o nome do produto. Cada dado está em uma base de dados diferente. Eu peguei aqui o nome produto da tabela de produtos e peguei o cliente da tabela de vendas. E quando eu faço isso, são mostrados todos os produtos que o meu cliente comprou. Eu tenho aqui o primeiro cliente com seus produtos, tenho o segundo, o terceiro e assim por diante. Eu ainda posso criar um filtro de datas. Vou pegar aqui a data e colocar em filtro. Eu vou retirar o cliente aqui do campo de linhas e depois eu vou colocar o país. E aqui em valores eu vou colocar a quantidade. Percebam que aqui em cima nós temos agora o campo de data para filtrar os valores. Eu posso pegar aqui e clicar, expandir as datas, e aí eu vou colocar aqui o dia 3/1/2017. Posso clicar em OK. E a única venda no dia 3/1/2017 foi uma venda para a China. Foi esse produto aqui, roçadeira série KS2RJX. O total de quantidade foi de 546 unidades desse produto. E aí, obviamente, mais uma vez, vai dar criatividade de cada pessoa para montar a tabela dinâmica conforme ela necessite, conforme seja necessário. Então, essa aqui foi a nossa aula sobre tabela dinâmica com duas bases de dados. Eu espero que tenha ficado clara aí a explicação. Um abraço e até mais.